Bom dia, estamos aqui no estúdio da TV IPAC, na sede do Instituto Promover, com o professor Carlos Humberto Spezia, doutor especialista em desenvolvimento humano e aprendizagem, com o objetivo de falarmos sobre o projeto Resaber, sua relevância na educação e na formação profissional. Bom dia, eu agradeço muito a oportunidade de conversarmos um pouco sobre um tema tão importante, que é o reconhecimento de habilidades e competências, algo que todos concordam com seu protagonismo no mundo da educação e do trabalho, mas pouco a gente faz na prática, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem de relembrar a importância da certificação de habilidade e competências e poder sair da retórica para a ação. Muito obrigada, professor. Eu vou falar um pouquinho sobre o professor, uma figura bastante significativa nesse contexto. O professor Carlos iniciou suas atividades profissionais no campo da educação em 1986. Já tem um tempinho que está aí nessa trajetória, né, professor? É licenciado em letras, pós-graduado em linguística, formação de professores, gestão de projetos e bioética. Doutor, para minha alegria, em pedagogia, área também que atuo atualmente, que me formei. O professor Carlos atua com gestão de projetos na área de educação em parceria com o governo federal, instituições de ensino superiores e organismos internacionais. Professor Carlos, com a publicação da portaria 24 de 2021, o que muda? Quais são os avanços que essa questão traz para nós? O senhor poderia esclarecer um pouco acerca desse assunto tão relevante? Pois não, como você disse, é um assunto extremamente relevante. Essa portaria é muito esperada no campo da educação, principalmente pela comunidade. Aquela comunidade que não percorreu os meios tradicionais de sua formação, ou seja, o currículo dela é mais o currículo da vida, da aprendizagem ao longo de suas vidas. E muitas vezes essas pessoas não tiveram a oportunidade de serem certificadas, embora elas tenham todo o domínio desse saber. Essa portaria, ela reforça o programa da Rede Certifique, que já foi, desde o início dos anos 2000, um programa com muita notoriedade e que acolheu muitos alunos, tanto da área da educação básica, mas principalmente na área da educação técnica e profissional, no que se trata de reconhecer suas habilidades e competências. Então, o que muda? O que muda é que, mais uma vez, a gente vai ter uma possibilidade legal desse reconhecimento. E tudo aquilo que as dificuldades que a gente teve com o Certifique, nós acreditamos que essa portaria, essa publicação, ela vai corrigir algumas dificuldades que tivemos no passado e atualizar as necessidades do mundo da educação e do mundo do trabalho. Quais são o processo de avaliação? A quem se destina? Como se dará essa avaliação? Pois bem, nós temos a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a tão falada LDB, que a sua última versão de 1996, ela, em seu artigo 11º, ela deixa claro que a instituição de ensino ela pode reconhecer e validar as competências dos alunos, as competências em nível técnico. A portaria ela vem reforçar essa capacidade e regulamenta como se dá esse reconhecimento. O reconhecimento de saberes, o reconhecimento de competências, não é um tema novo, é um tema que ele já grita no mundo desde os anos 80 e muitos países têm feito isso. A Unesco, por exemplo, do Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida da Unesco, que fica em Hamburgo, eles reverberam muito essa questão, frisam a importância
de ofertar àquele aluno que não teve seu certificado, seu reconhecimento na educação formal, mas sim processos não formais ou informais de educação, serem reconhecidos para terem mais chances, oportunidades de inclusão no mundo do trabalho e também para seu próprio reconhecimento. Então, eu diria que todos são beneficiados por meio dessa medida legal, dessa portaria, porque são beneficiados os serviços sociais para toda a comunidade. Eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Por exemplo, você tem uma pessoa que domina totalmente o ofício de um eletricista. Só que essa pessoa, ela sempre aprendeu na prática, ela sabe o fazer, ela faz bem feito aquilo que lhe compete em termos de eletrificar uma casa, no sentido de preparar todos os processos e os circuitos elétricos para que essa casa tenha eletricidade. Ela aprendeu isso na sua prática, mas ela não tem o domínio formal dessa competência, a certificação formal. E, por exemplo, o Instituto Federal, em todo o Brasil, ele pode muito bem ofertar essa prática para esse aluno, né? Ele vai demonstrar esse saber, essa competência dele em meio controlado de um laboratório e, estando apto, ele será certificado. E a vida desse aluno, dessa pessoa, muda a partir de então, porque não apenas a sua própria satisfação, mas a sua contínua qualificação. Aí eu me remeto à volta à escola. Ele foi formalmente certificado, ele vai ter mais oportunidades de fazer outros cursos nessa instituição ou em outras, vai poder estar cada vez mais inserido no mundo da educação e no mundo do trabalho. Professor, o senhor concorda comigo que esse projeto ele vem ressignificar a formação pessoal e profissional desse aluno, mas teria algum ponto que o senhor acredita que seria a melhorar para esse processo ser totalmente efetivo? O que nós gostaríamos, nós que eu digo, os professores que têm simpatia pela área de reconhecimento de competências, é que esse sistema ele fosse de fácil acesso para todas as instituições públicas e privadas. E que também, professor, que ele não se limitasse ao nível da educação técnica. O que seria ideal em termos de liberdade de aprendizagem seria o próprio reconhecimento de competências na educação básica, principalmente na educação de jovens e adultos. Aquele adulto que tem muito a saber e tem muito que ele aprendeu, mas ele não quer ser inserido em um sistema formal de aprendizagem. Daí a própria LDB contemplou a educação de jovens e adultos, a nossa EJA, antigamente o nosso supletivo, mas até hoje o nosso adulto ele apresenta um alto índice de evasão escolar, porque muitas vezes ele é tratado como uma criança ou não como uma criança na sala de aula, como um adolescente, e isso afasta, porque o reconhecimento das suas competências, dos seus saberes, não é levado em conta. Eu não posso deixar de citar, dos 11 milhões de pessoas analfabetas plenas, como se diz, ou analfabetas absolutas que o país tem hoje, a grande maioria está acima da faixa de 40 anos de idade. Então, eu acho que um programa nacional de certificação de competências e saberes, eu combateria também o analfabetismo absoluto e o próprio analfabetismo funcional. Professor, o senhor poderia citar alguma experiência exitosa sobre habilidades de competência na educação? Olha, felizmente sim. Eu acompanhei um período quando o Sistema S, por meio do SESI e do próprio Senai, eles conseguiram a autorização para realizar uma EJA, uma Educação de Jovens e Adultos,
que tivesse o reconhecimento de competência, de saberes, de competência, e construir um material muito bom, onde os alunos têm a oportunidade de serem ouvidos e de terem as suas competências, habilidades da escolarização, no caso do ensino fundamental e do ensino médio, de acordo com as classificações da educação de jovens e adultos, da EJA, que eles pleiteavam. Então, nesse caso, na experiência do SESI, a EJA foi mais interessante, não apenas por ela estar ligada concomitantemente com a educação profissional, mas esses alunos, eles tiveram muitas de suas competências reconhecidas. E não é apenas por ter uma educação de jovens e adultos mais célere, que o aluno tem pressa de aprender, mas eles se sentem muito confortáveis e muito contentes, que seria a palavra, por ter tido seus saberes reconhecidos. E isso, com certeza, diminuiu muito o número de alunos que deixam a escola. Então, a evasão escolar na rede SESI, na EJA, diminuiu muito e foi uma experiência muito positiva, professor. Então, eu acho que essa experiência que o SESI vivenciou e vivencia até o momento deveria ser tentada em várias outras instituições também, né? Porque se deu certo com o SESI, pode dar certo com outras instituições de ensino. Professor, muito obrigado pela sua participação. O Instituto Promover agradece imensamente a sua colaboração para a educação formal e profissional que nós trabalhamos. O prazer é todo meu.